Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. O texto base, Efésios capítulo 2, versos 14 a 16, que diz assim: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no estudo de hoje, eu quero desafiá-lo para orar junto comigo, pedindo a Deus que Ele possa ouvir cada um dos pedidos que foram enviados para a nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, estar aí com você, aonde você está. Se talvez você tiver aí um pedido especial, uma bênção que está buscando da parte do Senhor Deus, eu quero orar contigo nesse momento. Quem sabe a bênção que você está buscando virá hoje. Vamos clamar a Deus. Existe poder na oração. Una-se a mim enquanto oramos juntos. Pai do céu, obrigado, porque sabemos que o Senhor se preocupa conosco. Colocamos diante do Senhor cada uma das necessidades que nós temos. Meus irmãos e eu oramos, Pai, pedindo que o Senhor possa ler cada coração que nesse momento está unido a nós em oração. São necessidades, são angústias, são dramas, são portas que ainda estão fechadas e que teus filhos precisam que elas sejam abertas, ou portas que estão abertas e eles precisam que sejam fechadas. Tu conheces todas as coisas e te pedimos que o Senhor possa intervir de acordo com a tua vontade. Colocamos também diante do Senhor o estudo que faremos hoje da tua lição. Ajuda-nos a entender aquilo que tens para nós, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que lemos ainda há pouco, o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, de Efésios capítulo 2, versos 14 a 16, traz algumas verdades que são impressionantes a respeito do que Deus fez por nós. Durante essa semana estamos vendo principalmente o que a cruz de Cristo foi capaz de fazer quando aproximou judeus e gentios. Havia um ódio e um sentimento separatista tão grande dos judeus em relação aos não-judeus que a gente percebe no próprio contexto do Novo Testamento esse tipo de situação, esse tipo de coisa, nos evangelhos mesmo. Você se lembra quando aquela mulher Ciro-fenícia veio atrás de Cristo Jesus e dizia: Senhor, eu te peço, a minha filha está terrivelmente endemoniada, te peço que a cure. O próprio Jesus parou, olhou para ela e disse: não é justo pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E essa mulher olha para Jesus e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus então olha e diz: ó mulher, como é grande a tua fé, vai e que seja feito assim como você acreditou que seria. E Jesus estava naquele momento, e Ellen White fala sobre isso, ele estava naquele momento tentando ensinar uma lição preciosa aos discípulos do Senhor, que tinham também uma visão separatista em relação aos não-judeus. Os rabinos daquela época estabeleceram algumas normas de que o indivíduo poderia ficar cerimonialmente impuro, impossibilitado de entrar na cidade de Jerusalém e também no templo, de entrar na presença de Deus, se ele simplesmente estivesse no mesmo ambiente que um não-judeu. Por isso, você percebe a preocupação por parte das pessoas quando Cristo Jesus, entre outras coisas, ele vai a Samaria, prega para samaritanos. Jesus contou histórias onde ele colocou o samaritano como o centro das atenções, como na parábola do bom samaritano. Ele vai colocar os sacerdotes e os levitas da mesma parábola como sendo indivíduos que desprezaram o conhecimento de Deus, bem como as outras pessoas. E Jesus estava, é claro, mandando um recado para os demais. Quando o centurião romano se aproxima de Jesus e diz: Senhor, meu empregado está muito doente. E as pessoas que conheciam esse homem disseram: ele é muito bom para conosco e para a nação, por favor, se puder, ajude-o. Jesus olha para ele e diz: eu vou contigo. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Provavelmente esse homem estava fazendo eco daquilo que ele já tinha ouvido, de que na tradição rabínica, um indivíduo que entrasse na casa de um não-judeu ficaria cerimonialmente impuro. E essa visão
se tornou muito forte. Jesus vai olhar e vai dizer como é grande a sua fé, nem mesmo em Israel eu vi alguém com uma fé como essa. Mas Jesus, ele vai colocar as coisas no seu devido lugar, é tanto que havia muito essa ideia de contaminação. Se o indivíduo tocasse numa mulher e no seu período menstrual, ele também ficaria contaminado, pois uma mulher que há 12 anos sofreu de uma hemorragia toca em Jesus, e ao invés de Jesus ficar impuro, é a mulher que fica purificada. Você encontra ocasiões em que pessoas que estavam leprosas, e haviam regras muito explícitas em relação a isso, e Jesus toca no leproso e ao invés dele ficar impuro, o leproso é purificado. E Jesus está tentando mandar um recado para as pessoas que tinham a verdade da palavra de Deus. A verdade não tinha sido dada para Israel para que eles pudessem escondê-la. Talvez por isso Jesus vai dizer, não se acende uma lamparina e se coloca embaixo de um cesto ou embaixo da mesa, mas se coloca no veladouro, no lugar mais alto, aonde ela vai alumiar todos os que estão na casa. E Jesus estava mandando um recado para Israel, dizendo, olha, vocês têm uma verdade muito importante para querer guardar só para vocês. Vocês têm que fazer com que essa luz ilumine todos os que estão à sua volta. Havia muito preconceito naquela época, é claro que sim. Mas agora o que o apóstolo Paulo está dizendo é que com a vinda de Cristo Jesus, qualquer tipo de barreira que tenha sido levantado por pessoas que não era essa a ideia de Cristo Jesus. Quando você percebe em toda a história do Antigo Testamento, Jesus sempre trabalhou para tentar aproximar pessoas. Ele chegou a enviar Jonas como profeta para o lugar mais degradado daquela época, a nação mais degradada daquela época, que era a Assíria, na sua capital, a cidade de Nínive. E Jonas se negou a ir para lá, e aliás ficou triste quando Deus não destruiu aquelas pessoas. Aí você percebe que esse espírito de exclusivismo é uma coisa muito, muito forte. E eu fico, aliás, muito preocupado quando vejo algumas pessoas ainda hoje, quando vem a luz que recebemos enquanto o povo do Advento, enquanto adventistas do sétimo dia, temos uma luz realmente muito, muito, muito boa, um conhecimento extraordinário a respeito da palavra de Deus, um conhecimento que às vezes falta para alguns. Mas fico muito preocupado quando algumas pessoas olham e com essa visão exclusivista começam a criticar aqueles que não têm a mesma luz. Como nós vamos conseguir fazer com que a luz incida sobre os outros se a gente não se relaciona com eles? Se não entendemos que nós não somos melhores do que eles. Aliás, vai ter muita gente com todo o conhecimento e que vai estar queimando no fogo eterno. O conhecimento, se não fizer com que as pessoas se aproximem umas das outras para poder influenciá-las para o reino de Deus, não serve de nada. Era isso que Jesus havia ensinado enquanto esteve aqui na Terra. E é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. E principalmente no texto de Efésios capítulo 2, versos 11 a 22, Paulo ele vai mencionar que a cruz ela ofereceu pelo menos 3 grandes recursos aos crentes. Aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O primeiro recurso que ele ofereceu, os gentios que estavam longe de Deus e do seu povo foram aproximados. E de ambos, judeus e gentios, Deus fez um povo só. Então, diante do Senhor Deus, não existe ninguém que pode ser considerado melhor ou pior. Existem pessoas que têm desvios de comportamento, que vivem a condição do pecado em todas as nações. E o Evangelho de Cristo precisa alcançar a todos. Um segundo recurso que foi oferecido aos crentes através da cruz é que a inimizade, e a palavra para inimizade que vai aparecer aqui no texto de Paulo, significa literalmente inimigo, aquele que luta contra. Aí você entende essa animosidade que havia entre as pessoas na época em que Paulo escreveu. Entre judeus e gentios foi completamente destruída pela cruz do Calvário. O que Paulo vai inclusive dizer é que um judeu que não seja capaz de poder olhar por um gentio e entender que esse gentio também é filho de Deus da mesma maneira que ele, esse indivíduo não está em Cristo. Ah, pastor, mas o indivíduo está longe do caminho do Senhor. Sim, está longe do caminho do Senhor. E por isso Deus nos enviou até eles para que eles possam ser aproximados, para que recebam conhecimento a respeito do que Deus fez por eles e resolvam voltar-se para o caminho do Senhor.
mas não existem pessoas melhores ou piores. E isso é muito importante que a gente tenha em mente. Hoje, só aqui no Brasil existem mais de 10 mil denominações cristãs. E nós temos a tendência, às vezes, de olhar para essa denominação, aquela ou aquela outra, porque vemos uma maneira diferente deles de compreender o Evangelho de Cristo Jesus e de criticá-los e de nos sentirmos superiores a eles. A verdade que temos a respeito da mensagem para esse tempo, se essa verdade não nos ajudar a fazermos uma aproximação desses irmãos e irmãs para que eles também tenham esse mesmo conhecimento, então eu sinto muito, essa verdade, ela não vai conseguir alcançar um bom resultado na tua vida. Todo sentimento de exclusivismo, todo sentimento que faz com que nós olhemos para o outro como inferior, não provém de Deus, mas provém do inimigo de Deus. E finalmente, um terceiro benefício ou recurso que a cruz trouxe para os crentes, no lugar da hostilidade veio a reconciliação. Lembra do que eu falei? Havia uma franca hostilidade dos judeus em relação aos gentios. Agora, o que Paulo está dizendo é, agora há uma reconciliação. Ao invés de hostilidade, tem que haver amizade. Ao invés de um sentimento de fugir do contato com, nós temos que ir até eles. Por isso a grande comissão diz, vão a todos os povos, todas as tribos, línguas, povos e nações. Ensinem essas pessoas a respeito daquilo que eu ensinei a vocês. Batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você percebe que agora essa barreira que separava as pessoas já não existe mais em Cristo. Porque em Cristo somos apenas um. E isso tem que fazer com que a gente pare para pensar. Você vai dizer, pastor, mas eu não me sinto superior a outras etnias. Não. Mas muito daquilo que tem sido os muros que têm se levantado entre nós, enquanto adventistas do sétimo dia, e os demais cristãos ou outras denominações, tem sido por causa do sentimento de orgulho espiritual que às vezes é nutrido por alguns de nós. Porque temos uma verdade que o outro não tem, nos sentimos superiores a eles. Amigos, Cristo Jesus lá em João 10, ele disse, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Chegará um momento em que o Senhor Deus juntará todas as suas ovelhas que estão espalhadas em todos os lugares do planeta e em todas as etnias, em todas as denominações cristãs e não cristãs. E o Senhor Deus está juntando os seus filhos. Agora, se Ele está fazendo esse processo, nós é que vamos levantar muros que nos separarão dos outros? Com isso, repito o conceito, não estou falando de ecumenismo, não estou dizendo que a gente tem que dizer tudo, está tudo bem, não. A gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos uma verdade para esse tempo, mas somos chamados para nos aproximar das pessoas e não afastá-las por causa de uma verdade. Eu passei uma vergonha muito grande há algum tempo atrás, quando um pastor de uma outra denominação me disse, eu acho muito bonito o que os adventistas creem. A única coisa que eu não gosto é o espírito como eles, o espírito que está neles quando eles falam dessa verdade. Eles fazem questão de humilhar aqueles que estão perto deles. E Jesus não faria isso. Foi uma bofetada. E o pior de tudo é que eu fui obrigado, depois dele ter me contado algumas histórias de como algumas pessoas se aproximaram dele, bem como de outras pessoas da sua denominação, eu tive que dizer, o senhor tem toda a razão. Esse não é o Espírito de Cristo. Mesmo que a verdade seja a verdade de Cristo revelada em sua palavra. Não existem mais muros, meus queridos irmãos, que nos separem uns dos outros. Nós temos que ser construidores de pontes e não de muros. Que Deus te abençoe nesse dia. Lembre-se disso quando você se encontrar com pessoas que pensam de forma diferente de você. Eu estudo a lição. E você?